Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 13 de setembro de 2021, nós consultamos mais uma vez o nosso e-mail e encontramos aqui algumas perguntas de um jovem espírita que se diz muito interessado nos estudos do Espiritismo, mas encontra, segundo ele, alguma dificuldade de interpretação, que é normal para os novatos na religião espírita, embora a doutrina seja, no seu todo, concisa, clara, não é? Muito clara, muito concisa, muito objetiva, sem arrodeios e sem simbologia, o Espiritismo, sem emblemas que dificulte as interpretações. Além disso, o Espiritismo é despido de dogmas, despido de misticismo, despido de sobrenaturais, o sobrenatural, e despido de milagres. Logo, o Espiritismo é muito fácil, prático de se penetrar em sua essência. Este é o Espiritismo, e que não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma conexão, nem nenhum parentesco com Umbanda, Quimbanda, terreiros, candomblé e práticas espiritualistas do gênero, do tipo, embora o Espiritismo seja, no superlativo, muito respeitador, respeita as crenças alheias, quaisquer que elas sejam. Este é o Espiritismo. E o Espiritismo também não adota, como dissemos, dogmas, idolatria, nem crendice, nem misticismo, de forma nenhuma. E o Espiritismo respeita a consciência, ou seja, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência de cada criatura humana. E também vale aqui salientar que o Espiritismo não faz movimento de proselitismo. Ele não faz. Ele expõe, mas não impõe e nem pressiona nenhuma criatura humana a aceitá-lo. Tanto que o nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo, é apenas para esclarecimento e reflexão sobre as obras do Espiritismo de uma forma geral, principalmente, como é a base, o fundamento do nosso programa Encontro com o Espiritismo, é pesquisar, estudar, analisar as obras de Allan Kardec. E nelas nós sempre encontramos o respeito, a liberdade plena de consciência humana para aceitar ou não aceitar aquilo que a criatura humana acha melhor ou acha pior. Acha melhor e prefere para si. E prega muito aquela frase de Paulo que diz: estude tudo, conheça tudo, leia de tudo
e escolha o que lhe convém. É o que Paulo, o apóstolo, nos ensina em suas epístolas. E o Espiritismo colhe, aceita e repete essa frase de Paulo, porque o Espiritismo é eminentemente liberal, eminentemente democrático. Esse é o Espiritismo. E embora respeitando as crenças religiosas e as religiões espiritualistas, a Umbanda, a Quimbanda, os terreiros, o Xangô, e prática do tipo e prática do gênero, mostra que todos estão em graus, todas as criaturas humanas, elas estão em graus diferentes de evolução. E cada criatura humana, dentro desse princípio lógico do Espiritismo, aceita a religião, a crença que bem achar melhor e que melhor psicologicamente se adapta a essa crença, a essa doutrina, a esse ensinamento. Logo, o Espiritismo também mostra que todas as criaturas humanas, elas não se fizeram. Se não se fizeram, alguém fez, ou seja, Deus nos fez. E Deus nos fez todos iguais, e cada um segue pelo livre-arbítrio, pela vontade, pela escolha livre, dentro desse raciocínio da liberdade de pensamento, escolhe o caminho que melhor lhe convém. Este é o Espiritismo liberal e não condena crença nenhuma, mas não tem nenhuma ligação com nenhuma religião dogmática e nem com nenhuma religião espiritualista, que de Umbanda, de Quimbanda, embora respeite a todos, a todas, e que considere todos os seguidores dessas crenças, dessas doutrinas espiritualistas, irmãs. Todos somos irmãos uns dos outros. Logo, o Espiritismo é super compreensivo e super libertador e reconhecedor da liberdade plena de consciência. Esse é o Espiritismo. E então aqui na primeira pergunta aqui desse jovem, ele pergunta: quem é o autor de O Livro dos Espíritos? Quem é o autor? Ora, o Livro dos Espíritos, ele é constituído, inicialmente, de 1019 perguntas. Perguntas elaboradas, organizadas e bem ordenadas, dentro da didática, por Allan Kardec. As respostas, que são no total de 1019 respostas, elas são dos espíritos superiores. Logo, essas respostas é que constituem o conteúdo da doutrina espírita, logo é dos espíritos reveladores. De Kardec é somente, além dessas perguntas que ele elaborou naquela época, para constituir a entrevista longa, longuíssima, entre ele e os espíritos reveladores. São deles. Além dessas perguntas bem elaboradas por Allan Kardec, atingindo e envolvendo todos os ramos do conhecimento espírita, ou seja, todos os ramos do conhecimento da humanidade, não é? Elas foram elaboradas por Kardec e as respostas dadas pelos espíritos superiores. Além dessas, Allan Kardec é autor também da introdução ao Livro dos Espíritos, ao Prolegômenos, que vem antes, Prolegômenos, a introdução, depois o Prolegômenos. A conclusão do Livro dos Espíritos, bem elaborada, também da autoria
de Allan Kardec, com toda a sabedoria. E além desses aí, nós anotamos no conteúdo do Livro dos Espíritos essas questões que tratam, vamos ver, que são verdadeiras obras-primas, que é a conclusão, e também mais as questões número 59, a pergunta 59, considerações e concordâncias bíblicas concernente à criação, é da autoria de Allan Kardec, não é dos espíritos, mas que nós anotamos aqui as questões número 100 e número 13 da escala espírita, também de Allan Kardec, a resposta dos espíritos, as 222 considerações sobre a pluralidade das existências, quer dizer, o renascimento, as reencarnações, o jogo das vidas sucessivas, pode se encontrar aqui, e da autoria saiu do gênio de Allan Kardec, não veio dos espíritos. O que? A 257, que é a questão, ensaio teórico das sensações dos espíritos, que é a 257, e vem mais 455, que nós anotamos, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, também de Allan Kardec. E a questão 872, que é o resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, Allan Kardec é o autor dessas questões, que ele elabora muito bem, além da resposta, e também as notas de rodapé, comentando as demais questões do Livro dos Espíritos. Por isso é que, respondendo a pergunta do nosso irmão interessado no Espiritismo, pode-se dizer que Allan Kardec é coautor com os autores, que são os espíritos superiores, os espíritos reveladores, de O Livro dos Espíritos. Apenas para esclarecimento à pergunta do nosso jovem que é interessado no estudo do Espiritismo. E apenas fazendo um aditivo pessoal baseado em Kardec, o Livro dos Espíritos, ele trata com especialidade de doutrina espírita, mas de uma forma genérica, de uma forma geral, ele também estuda e abrange, explica, não é? E tem conexão com as filosofias espiritualistas existentes do globo. E vale aqui uma explicação mostrando que existe uma diferença entre espiritualista e espírita. O espiritualista acredita em algo além da matéria, mas não quer dizer que seja espírita, não quer dizer que aceite a existência do espírito, da manifestação dos espíritos, das aparições dos espíritos, nem da reencarnação, nem da lei de causa e efeito, que é a lei do karma, nem da pluralidade dos mundos existentes, e nem das provas e expiações. Ele é espiritualista porque acredita que em si há algo além da matéria, mas pode não aceitar o espiritismo. Ao passo que todo espírita é também materialista, aliás, espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita, daí a diferença. E de maneira que nós chegamos ao término do nosso programa, hoje Encontro com o Espiritismo, em cima, com fundamento e resposta a essa pergunta do nosso companheiro, o jovem, que é estudante do Espiritismo, mas tem dificuldade na interpretação do texto. Aí a pergunta dele: quem é autor de O Livro dos Espíritos?
Allan Kardec e os Espíritos Superiores. Kardec é coautor da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.